A China reagiu à guerra comercial dos Estados Unidos e anunciou que vai taxar todos os produtos americanos em 34%. São tarifas históricas. O mundo vive hoje o temor de uma recessão global. Tarifa por tarifa, percentual por percentual. O Ministério das Finanças chinês anunciou que vai pagar os Estados Unidos na mesma moeda, impor taxas de 34% sobre todos os produtos americanos que entrarem na China. O presidente americano reagiu nas redes sociais. A China jogou errado. Eles entraram em pânico. A única coisa que não podem fazer, escreveu Trump. O economista da Universidade de Nova York, Larry White, diz que as duas economias vão sofrer. Os consumidores americanos vão perder porque os preços vão subir. Os exportadores vão perder negócios. E os outros países também perdem por causa da redução do comércio internacional, que vai destruir o valor dos bens de consumo para todo mundo. Em outra frente de retaliação, o Ministério do Comércio incluiu 11 empresas americanas numa lista de entidades pouco confiáveis, o que na prática impede que façam negócios na China, e restringiu a exportação de 7 minerais raros para os Estados Unidos. Esses minerais encontrados e processados quase que exclusivamente na China são essenciais para a fabricação de carros elétricos e bombas inteligentes. O governo chinês anunciou ainda uma investigação sobre a importação de equipamentos médicos, um dos poucos setores em que os americanos ainda têm superávit com os chineses. A balança entre os dois países pende para o lado chinês, com um enorme superávit sobre os Estados Unidos. Os americanos exportam principalmente soja, aviões e equipamentos pesados para a China. Já os chineses vendem para o mercado americano 436 bilhões de dólares a mais do que compram. Uma pauta diversificada que inclui eletrodomésticos, roupas, calçados, móveis e brinquedos e é direcionada em grande parte ao consumidor final. O efeito sobre a inflação vai ser mais direto, porque a China vende bens de consumo, como brinquedos e smartphones. A economia chinesa também vai sofrer, mas eles podem avaliar que vale a pena retaliar contra os americanos. Mesmo com uma possível alta de preços e uma desaceleração à vista, o presidente do Fed, o Banco Central americano, Jerome Powell, disse que ainda é cedo para mexer na taxa de juros. O tamanho e a duração desses efeitos na economia ainda são incertos, disse ele. Em meio a tantas incertezas, o mercado de trabalho americano trouxe a única boa notícia do dia. Foram criadas 228 mil novas vagas no mês de fevereiro, mantendo a taxa de desemprego quase estável em 4,2%. Mas os economistas alertam que esse retrato amarelou muito rápido e reflete apenas o passado. Não traduz os efeitos que as tarifas terão daqui para frente. A taxa de desemprego ainda está num nível historicamente baixo, mas prevejo um salto para casa dos 5,5% nos próximos meses, com a atividade econômica caindo e uma recessão ou pelo menos uma estagnação se instalando. Perdas, perdas, perdas. Lose, lose, lose. A reação da China fez as bolsas de todo o mundo despencarem. No Brasil, o dólar disparou. O dragão chinês incendiou os mercados do mundo. No Japão, a bolsa fechou em queda de 2,75%. A da Coreia do Sul caiu 0,86%. Assim que a China anunciou a retaliação, as bolsas europeias derreteram. Londres e Frankfurt caíram quase 5% e Paris recuou 4,26%. O mesmo aconteceu no mercado americano. O índice Dow Jones disparou
despencou 5,5% e o S&P 500 quase 6%. A Nasdaq das empresas de tecnologia teve queda de 5,82%. A reorganização da economia mundial vai demorar porque esse é um senhor tranco, né? Até os que a gente chama os agentes econômicos, as empresas, né, os países começarem a entender o que vai acontecer e olharem para o resultado final de tudo isso, vai demorar um tempo. Então o que a gente vai ver é uma época, no mínimo, de muita instabilidade, de bolsas, moedas, tal. A gente, mesmo do lado financeiro, vai ter uma instabilidade muito grande. Economistas como o professor Nelson Marconi lembra que o que está acontecendo agora é uma senhora escalada de um duelo de tarifas que vem do passado. No começo do primeiro governo Trump, em 2018, os Estados Unidos taxavam as exportações chinesas em 3%. A China cobrava 8% dos americanos. Trump foi aumentando as tarifas e encerrou o mandato em 2021, cobrando 19% dos chineses. A China reagiu, chegando a cobrar 21% das exportações americanas. O governo Biden praticamente manteve as tarifas. O que não pareceu tão ruim para o Brasil ontem, hoje mudou de figura. Ao contrário da estabilidade da quinta-feira, a Bolsa teve queda de 2,96%. O dólar, que tinha caído, subiu 3,68%. Fechou cotado a R$ 5,83. O economista Roberto Padovani diz que os mercados emergentes, como o nosso, não tinham como escapar dessa briga de tarifas. Os investidores procuram sair dos ativos considerados arriscados e buscar proteção em dólar, em ouro e, portanto, sair dos mercados acionários. A médio prazo, o Brasil pode ganhar. As nossas exportações foram relativamente preservadas, existem oportunidades que podem se abrir no mercado norte-americano nesse ambiente de retaliações. O problema é que, no curto prazo, o Brasil, como outros países, sofre os impactos financeiros desse ambiente global mais incerto. Hoje, a Bolsa de Valores de Xangai não operou. Enquanto a sofrência tomou conta do mundo, os chineses ganharam um tempinho para pensar e passear. Hoje foi feriado na China. Desde que voltou à Casa Branca, os anúncios do presidente Trump têm causado perplexidade mundial, porque a economia depende de confiança. Só que esse tarifaço americano desmonta relações econômicas construídas nos últimos 80 anos e obriga o planeta a buscar soluções. Um porta-voz do bloco, que reúne 27 países do velho continente, disse que, diante das incertezas desencadeadas pelos Estados Unidos, o acordo Mercosul-União Europeia surge como uma enorme oportunidade. Segundo ele, os países membros vão investir tempo e energia para finalizá-lo. A França, que bloqueia o avanço, parece disposta a rever a posição. Depois de uma reunião com outros 10 países que também têm ressalvas, o governo francês reafirmou a necessidade de novas condições, mas destacou: no contexto geopolítico atual, todos os participantes concordam sobre a importância de diversificar as parcerias. O tarifaço de Trump levanta dúvidas sobre o futuro da ordem econômica mundial. A postura protecionista dos Estados Unidos vai na contramão da liderança exercida pelo próprio país ao longo de décadas. Apostou na criação de organismos multilaterais para resolver suas disputas, como a ONU, e para dar impulso ao liberalismo econômico, como o Banco Mundial e o FMI. Era o início do processo de globalização que expandiu mercados e reorganizou as cadeias de produção. Com a queda da então União Soviética, os países comunistas acabaram se abrindo à economia de mercado. O resultado foi um crescimento vertiginoso nas trocas internacionais de bens e serviços. O comércio global, que em 1980 girava na casa dos 2 trilhões de dólares, fechou o ano passado com um recorde de 33 trilhões de dólares. Liberation Day. Agora, o tarifaço representa um cavalo de pau no sistema que os Estados Unidos ajudaram a montar. Creio que estamos diante de um risco muito grande, que é o desmantelamento do sistema do comércio internacional como conhecemos, baseado no livre mercado. O que há
uma arquitetura do comércio global que está se desmanchando. O que o Trump está propondo, na verdade, é uma nova geografia de comércio internacional baseada no protecionismo. Portanto, o protecionismo já é uma realidade internacional e creio que o cenário é um cenário muito delicado que levará a uma fragmentação internacional de elevado risco. Analistas se perguntam qual será o papel de outras potências nesse novo mundo que se desenha. No próprio discurso do Trump, ele elencou a China e a União Europeia como mercados adversários ao mercado norte-americano. E a resposta chinesa e a resposta da União Europeia foi no sentido de responder de forma dura ao governo Trump. Tanto a China quanto a União Europeia vão resistir a esse processo de desglobalização proposto como modelo de comércio internacional por parte do governo Trump. Para justificar o tarifaço, o governo Trump divulgou um relatório citando a falsificação e a pirataria no Brasil. Na rua conhecida pelo comércio popular, no centro da maior cidade do país, nem tudo é de verdade. Mas esse aqui passa como original, com segurança? Isso, esse é o mais perto do original que tem. Mas uma pessoa olha esse aqui e fala que é falso, né? Não, é difícil falar. É? Aham, é quase o original. Parece prática comercial, mas é crime. Esse tá quanto? R$10. 10? Mas assim, perto do original, muita diferença, né? É, né? Lembra? Pelo preço. Então, lembra. O original sai 120. Você entende? E a pirataria no Brasil apareceu até no relatório de comércio exterior dos Estados Unidos, divulgado 2 dias antes do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. O texto diz que houve avanço na fiscalização nos últimos anos, mas que é preciso melhorar o combate ao mercado ilegal online e físico. E a Rua 25 de Março foi citada nominalmente no documento americano como um mercado notório de falsificação. A pirataria roubou quase 500 bilhões de reais na economia brasileira só no ano passado. É a soma do que as empresas legalizadas deixaram de vender e os impostos que não foram recolhidos. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria explica o tamanho do prejuízo. Deixam de gerar empregos, de atrair novos investimentos. Esse é o grande prejuízo. É o consumidor que compra produtos de baixa qualidade, que afeta a sua saúde e segurança. É o erário com a brutal sonegação de bilhões de impostos. A indústria e o comércio formais que investem, que geram empregos, que também perdem mercado. E segurança pública, porque cada vez mais esse mercado está sendo ocupado por organizações criminosas e milícias. E isso afeta a nossa segurança porque está sendo fortalecida a estrutura criminosa que arrecada esse dinheiro que poderia estar circulando na economia formal. O relatório americano cita dezenas de países além do Brasil, mas o mercado de produtos ilegais também tem espaço nos Estados Unidos. Em Nova York, por exemplo, não é difícil encontrar produtos falsificados à venda nas ruas. E a solução não passa por adotar tarifas mais duras de importação, já que elas são direcionadas ao comércio formal. E até ao contrário, os produtos originais ficam mais caros, o que tende a favorecer os ilegais. O especialista no assunto ressalta a importância de uma articulação coletiva contra o mal da pirataria. Eles conseguem colocar os produtos, por não pagar impostos, a preços muito mais baratos. É um flagelo mundial e o que demonstra a necessidade de todos os países articularem ações, inclusive em cooperação, para combater esse mercado ilícito que movimenta bilhões de dólares. A União dos Lojistas da 25 de março declarou que lamenta o conteúdo do relatório divulgado pelos Estados Unidos, que a grande maioria dos lojistas da região atua de forma regular há décadas e dentro das normas, e que pontos isolados com produtos irregulares podem existir, mas são constantemente fiscalizados e combatidos em parceria com o poder público. A União dos Lojistas da 25 de março declarou ainda que não é justo generalizar a região. Em março, a balança comercial brasileira ficou positiva em pouco mais de 8 bilhões de dólares. O Brasil tem faturado mais com a venda de soja e de café,
mas está sendo afetado pela queda nos preços do petróleo e do minério de ferro. No ano, o superávit é de quase 10 bilhões de dólares, 46% mais baixo do que no ano passado.